Isaías capítulo 30. O verso é o 21. A versão que eu uso é a Nova Almeida atualizada e ela diz assim: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Eu quero ler mais uma vez. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Por favor, tome o seu lugar, nós já oramos. Deixa eu compartilhar com você esta palavra. Há uma parte do estudo da teologia que fala sobre os atributos, as qualidades de Deus. Não por acaso, mas por providência e por vontade de Deus, Ele colocou alguns desses atributos em nossa criação. Por isso é que é entendido que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Um desses atributos tem a ver com a qualidade ou resultado das nossas vidas. Quando nós usamos um desses atributos, que é o que eu quero falar nessa noite, quando nós usamos esse atributo de maneira impensada ou indevida, nós, sem sombra de dúvidas, pela justiça de Deus, iremos colher absolutamente o resultado daquilo que nós decidimos, da forma como que nós decidimos usar esse atributo. E eu dou graças a Deus porque esta palavra concedida ao meu coração, para esta noite de quarta de poder, ela tem a ver então com este atributo poderosíssimo. É um atributo que nós estamos usando. Quando nós decidimos não usar este atributo, nós já utilizamos ele. E é algo que é tão simples e tão comum na nossa vida, mas tão poderoso, que isso responderia, quem sabe, muitas perguntas que nós temos feito. Por que a minha vida está desse jeito? A propósito, 5 perguntas definem o entendimento dessas 5 perguntas, ou essas 5 respostas definem o porquê que nós tomamos decisões. A primeira dessas perguntas, e consequentemente a resposta, uma resposta errada para uma pergunta certa, traz resultados catastróficos, ruins, desfavoráveis. Uma resposta à altura da pergunta certa vai fazer com que nossas decisões sejam poderosíssimas. Então a primeira pergunta é: quem eu sou? Você já se fez essa pergunta? Todos nós, no decorrer da nossa caminhada, já fizemos essa pergunta e automaticamente nós estamos encaixando nossa consciência, nosso coração, ou seja, a nossa razão e as nossas emoções na identidade que foi impressa nas nossas vidas. Quem eu sou? Automaticamente nós pensamos que nós somos filhos do Zé, da Maria, do Idequim e da Maria de Lourdes. Mas antes desta identidade biológica, eu já tenho uma identidade em Deus. Então eu preciso, para toda vez que eu for usar esses atributos, ou esse atributo em específico que nós vamos falar nessa noite, eu preciso trazer à minha memória qual é a minha identidade no mundo espiritual, em Deus, diante de Deus e diante dos meus inimigos espirituais. Primeira pergunta: quem sou eu? Segunda pergunta: de onde eu vim? Um entendimento errado leva a uma fé errada.
se eu simplesmente entendo que vim de uma raiz geracional, de uma geração após outra, até encontrar o nascimento da minha raiz genealógica, eu vou assumir essa identidade biológica e até histórica. E muitos estão escravizados mentalmente, espiritualmente e emocionalmente, porque estão presos à sua história, à sua identidade genealógica, à sua identidade biológica. Então, de onde eu vim? Eu vim de uma família completamente destruída, eu vim de uma família miserável, eu vim de uma família procrastinadora, eu vim de uma família de ladrões, eu vim de uma família de doentes, eu vim de uma família de uma geração após outra, uma família, um histórico familiar e um histórico biológico completamente desfavorável. Então eu sou o que sou por causa de onde eu vim. Terceira pergunta: por que estou aqui? São perguntas que têm a ver com a filosofia, com a razão da nossa existência. E eu gosto de pensar no ambiente da filosofia, porque isso tem muito a ver com Deus, tem muito a ver com a palavra de Deus, tem muito a ver com a minha vida hoje, aqui e agora. Então, por que eu estou aqui? Tem gente que já liberou da sua boca, confirmou aquilo que sentiu no seu coração e arrasou na sua mente, que está aqui para sofrer, porque não é possível uma vida tal qual a minha. E por causa disso, tem usado um atributo poderosíssimo de Deus para colher, para viver os piores resultados para a sua vida. A quarta pergunta é: o que eu faço? Tem gente que já se perguntou inúmeras vezes: eu não sei porque eu faço o que faço. Eu não entendo por que eu faço o que faço. Parece que isso é uma coisa além das minhas forças, além da minha razão, além dos meus sentimentos, mas essa é a verdade. Por que eu faço o que faço? E a última pergunta: para onde vou? Se nós entrarmos num aspecto religioso, nós rapidamente vamos responder essa pergunta prontamente: eu vou para o céu, eu vou para Deus. Enquanto eu estiver fazendo parte da igreja, enquanto eu estiver participando dos cultos, o resultado final da minha vida é eternidade, é estar com Deus. Mas antes desta eternidade, hoje, se olhar para frente da minha vida, para onde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? E tudo isso tem a ver com esse fator identitário, com essa razão absoluta de quem eu sou e por que eu ando usando esse atributo de Deus, que é poderosíssimo, da maneira mais trágica possível. No livro Arte da Guerra, Sun Tzu, que era um rei, ele diz o seguinte: a energia é o que tensiona o arco, mas é a decisão que solta a flecha. Para pensar um pouquinho nisso. A energia, o propósito, o desenho, a vontade é o que tensiona o arco, mas é a decisão que faz a flecha voar e acertar o alvo. O tema da minha palavra hoje é o poder da decisão. Esse texto que nós lemos é Deus falando para Sião. Coloque a mão no seu peito e diga: eu sou a Jerusalém de Deus, a Sião do Senhor. Então esta é a palavra de Deus dizendo para Sião: quando vocês trilharem o caminho da esquerda ou da direita, vocês ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, uma voz dizendo, e essa palavra é a palavra de Deus:
Este é o caminho, andem nele. Este atributo poderosíssimo de Deus que flui na minha vida, conscientemente ou emocionalmente, vai fazer eu chegar ou no lugar da vitória, ou no lugar da desgraça, ou no lugar da felicidade, ou no lugar da tristeza, ou no lugar da paz, ou no lugar da guerra. Porque antes de chegar lá, eu preciso decidir por qual caminho eu vou andar. E se eu estiver em dúvida, diz a palavra do Senhor, que neste caminho que eu estou trilhando, seja esquerda ou seja direita, eu ouvirei, porque Deus cuida da obra de suas mãos. Eu ouvirei uma voz dizendo: esse é o caminho, estou contigo, ande nele. Só que mais uma vez, o poder da decisão está ao alcance da minha fé, ao alcance das minhas emoções e ao alcance das minhas razões. Se nós olharmos hoje por qual caminho nós estamos andando, em um assunto determinado, família, saúde, finanças, qualquer que seja o assunto, nós estamos diante de caminhos. Nós estamos diante de oportunidades. Para quê? Para descobrir ou para trilhar qual a melhor decisão eu devo tomar. E isso é poderosíssimo, queridos. A decisão é um fator poderosíssimo na vida do crente. Tem gente que decide estar na igreja só por estar. Decide estar na igreja só para ver alguém. Outros decidem estar reunidos como igreja do Senhor em um momento no meio da semana para ouvir de Deus: qual tua palavra para a minha vida? Eu quero ouvir uma palavra. Depois da palavra proposta, o poder, ao alcance da fé, ao alcance da razão e das emoções, diz: você decide se você aplica essa palavra ou não. Aqui é a resposta. O porquê a minha vida é a vida que eu tenho. O porquê os meus sentimentos são os sentimentos que eu tenho. Porque antes de senti-los, eu decidi qual voz eu iria ouvir. E se ouvindo essa voz eu deveria acreditar nela ou não. Então aquela voz que me oprimiu, que me magoou, que me chateou, ela era uma voz. Mas o poder da decisão de crer nessa voz estava ao alcance da minha fé, das minhas razões e das minhas emoções. Consequentemente, automaticamente eu sou resultado, a minha vida é resultado, as minhas finanças são resultados, a minha saúde é resultado, a minha identidade, a minha postura é resultado daquilo que eu decidi crer e aplicar. Hoje, para estarmos aqui, você precisou decidir. Eu decido. Às vezes por uma rasa emoção. É meu dia de estar na igreja, eu vou lá. Outros empreenderam esforços. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero estar cultuando ao Senhor. Porque eu descobri. E eu decidi fazer a mesma coisa que o salmista disse. Porque mais vale um dia em tua presença do que 1000 dias em qualquer lugar deste mundo. Poder de decisão. Queridos, nós precisamos não apenas descobrir, mas usar em nosso favor esse poderosíssimo atributo de Deus que nos levará ao caminho da paz, ao caminho da felicidade, ao caminho da prosperidade, da completude, da shalom de Deus. Eu preciso decidir o que será da minha vida. Pastor, o controle da minha vida está na mão de Deus. Nós brincávamos muito com meu filho. Na época tinha uma canção do Thales e a gente dizia muito isso, né? Brincando com ele. Aonde que está o controle? Está na mão de Deus.
Mas Deus não está controlando as nossas vidas. Ele não é injusto para isso. Desde a criação, quando nós lemos, quando nós meditamos na criação, lá em Gênesis capítulo 2, o Senhor Deus tomou o homem e colocou, Deus decidiu colocar no jardim que ele tinha criado a obra de suas mãos, a criação chamada homem e mulher. E o Senhor ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Em outras palavras, essa é a mensagem explícita. A mensagem explícita é: eu te criei para a eternidade. Você nunca vai morrer, você nunca vai sentir dores, você nunca vai sentir infelicidades, você nunca vai sentir solidão, porque eu te criei a minha imagem e semelhança, e todos os meus e alguns dos meus atributos estão colocados em você. E o maior deles é o poder da decisão, é o atributo de decidir. Então Deus olha para a sua criação e diz: eu te coloco aqui para desfrutar de tudo isso que eu criei para você. A gente não entendeu isso ainda. A gente não entendeu que céu e terra foi criado para nós. Se a gente entendesse, a gente ia pensar duas vezes em jogar pela janela do carro o lixo que deveria ser depositado no lixo para reciclagem e daí por diante. Entende o poder da decisão? Como ele interfere, como ele influi em todas as áreas da nossa vida. Imaginem vocês, eu estou aqui amanhã, 15 dias do agravo da dengue, e eu ainda sinto muitas dores no meu tornozelo, nos meus punhos. Mas imaginem vocês, se isso não é apropriar de um atributo de Deus e usar de maneira maligna. Atributo de Deus, decisão, vou usar de maneira maligna. Para essa doença, essa enfermidade, esse viral da dengue, não tome paracetamol. Alguém já viu isso? Vocês já viram isso ou não? Eu saí do hospital com a receita: tome paracetamol. Eu saí do hospital com a receita. Alguém decidiu me colocar numa condição pior da qual eu estava. Graças a Deus, ouvi do médico: para urgente. Então eu faço uso de um atributo de Deus para danificar a vida do próximo. Eu faço uso de um atributo de Deus impregnado na minha criação e na minha identidade para malefício de alguém ou de mim mesmo. Aqui nós estamos falando de nós mesmos. Então imaginem só. Hoje você vai sair daqui e esse atributo está fluindo na sua vida, está caminhando na sua frente. Decisão. Hoje nós vamos voltar para a nossa casa e nós vamos decidir. Pegar o controle remoto da televisão e o que eu vou assistir. Tem gente que está com a casa amaldiçoada porque abre através da janela da televisão, ou da tela do computador, ou mesmo da tela do celular, para a pior influência das trevas. E tudo isso está ao alcance da decisão de ligar ou não, de acessar ou não. E isso é poder para a vida do crente. Este é um poder que está fácil e ao alcance de ser usado agora, daqui a pouco, amanhã, para minha quinta-feira, para minha sexta-feira, para o meu final de semana ser realmente um final de semana abençoadíssimo. O poder da decisão que eu tomo hoje vai me levar ao lugar que eu tanto almejo: vontade.
Uma coisa natural nossa, eu tenho vontade. Vontade de quê? De ter finanças poderosíssimas. Eu tenho vontade de ter uma família maravilhosa. Eu tenho vontade de ter um casamento maravilhoso. Mas qual a decisão do meu relacionamento? E isso é o poder do crente. Essa é a autoridade do servo e da serva de Deus. O que você vai decidir em favor de sua vida hoje? E se você decidir mal, então eu prefiro não decidir. Já decidiu. Não decidir já é tomar uma decisão. Não se posicionar já é decidir alguma coisa. E todas as vezes que a gente entra no campo da omissão, a gente entra no campo da vida leviana. Deixa que a vida me leva. Para onde tiver que eu ir, eu vou. Vai ter que ser desse jeito. Mas estava ao alcance da minha mão, ao alcance da minha fé, ao alcance da minha razão, decidir qual o caminho eu deveria andar. Veja o que Deus está dizendo. Se você estiver caminhando pela esquerda, ou pela direita, ou aqui ou ali, Deus não está falando de um lugar certo ou errado. Deus está falando de um lugar que nós vamos caminhar e nós vamos ouvir uma voz afirmativa dizendo: este é o caminho, andai nele. Aqui embaixo Deus está dizendo também: esse não é o caminho, não ande por ele. Ou seja, se eu tomar uma decisão agora, ou se nessa semana eu tomei uma decisão, eu vou fazer tal coisa, eu vou falar tal coisa para aquela pessoa, eu vou decidir a minha vida desse jeito, e pode ser que os meus ouvidos estejam tão ensurdecidos, que Deus está dizendo para mim: não fale, não faça, não vá. Eu estou decidindo às cegas o abismo que eu vou colocar os meus pés. Veja, querido, Jesus tem um encontro com um jovem. Sabe, tem muitos jovens ricos aqui hoje. Tem muita gente riquíssima aqui hoje. Sim, são riquíssimas. Não necessariamente de dinheiro, mas ricas de decisões. Riquíssimas de autoridade para o sim e para o não. Gente que está habilitada para falar o que é certo e não o que é errado. E Jesus um dia tem um encontro com um jovem rico, cheio de liberdade e de escolha. E aquele jovem questionou Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Como se ele não soubesse, religioso que era. Jesus deu um conjunto de princípios para ele, e ele falou: tudo isso eu tenho praticado desde a minha infância. Então Jesus entra onde está o coração dele, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E é por isso que eu digo que tem um monte de gente rica aqui hoje, que tem o tesouro na família, que tem o tesouro no relacionamento, que tem o tesouro em algum caso, em alguma conversa, e o seu coração está ali preso nesse tesouro. E o que Jesus falou para aquele jovem, fala hoje para alguém: dispensa tudo o teu tesouro, abre mão dele, e depois vem e me segue. Entende como essa palavra é tão atual quanto há quase 2000 anos atrás? Jesus está dizendo para jovens ricos nesta noite: abre mão daquilo que você tanto preza. Abre mão daquilo que é onde você depositou todo o seu coração, é todo o seu valor. E me segue. Estava ao alcance daquele jovem viver a maior riqueza que este mundo poderia oferecer, porque um pouquinho lá para baixo, Jesus fala assim:
para Pedro: Senhor, nós largamos casa e família para te seguir. E Jesus responde prontamente: não há quem tenha feito isso que receba na presente geração 100 vezes mais. É porque Pedro não tinha olhado para o lado e falado: peraí, antes eu tinha uma casa, agora por causa de Jesus eu tenho 100 casas. Não é que eu seja dono de 100 casas, é que eu posso repousar em 100 casas. Se eu dei a minha vida para seguir Jesus, se eu abrir mão das minhas coisas para seguir o Mestre, aonde o Mestre for, a gente tem uma casa para repousar, aonde a gente for, a gente tem um barco para navegar. Não importa que eu não tenha mais, mas 100 vezes foi acrescentado na minha vida. Me lembrei muito bem de que um amigo me disse: eu não preciso ter muita coisa, contanto que eu tenha amigos que tenha. Essa é a diferença. Então a decisão estava ao alcance daquele jovem, como está ao alcance do seu coração hoje, da sua razão hoje. Esse é o poder que influi a sua vida e que através da sua decisão pode te levar ao lugar que você tanto deseja, que nós tanto desejamos. O que eu vou decidir? Será que esta conversa de WhatsApp tem tido mais valor para a minha vida do que o meu próprio Deus, do que o meu próprio Senhor? Será que esse conselho de amigo ímpio tem sido mais expressivo, mais valoroso do que a própria pura, boa e poderosa palavra de Deus? Será que as práticas que eu tenho vivido, hoje eu estava com a minha esposa e a gente falava a respeito da energia que a gente precisa, do vigor que a gente precisa para fazer a obra, e tudo isso está ao alcance da decisão de como é que nós vamos ter a nossa saúde daqui para frente. E é incrível que tem algo dentro do nosso corpo que leva a gente a tropeçar e trazer, dificuldades para a nossa própria saúde. Vou falar para você em segredo. Chama estômago. Estômago. O estômago faz a gente fazer cada besteira. O estômago faz a gente optar por cada besteira que no outro dia a gente está com a cabeça explodindo, passou a noite inteira com queimação. Por quê? Porque eu podia ter decidido não comer aquele lixo, mas eu comi. Tem alguém comigo aqui ainda? Olha para o seu irmão e fala para ele: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, porque tem gente que está assustada. Pastor, eu não durmo mais. Não consigo dormir mais. Falei isso para o médico recentemente. Ele falou assim: teu último café é 2 horas da tarde. Teu último café é 2 horas da tarde. Por que será? Vamos embora. A gente sai da igreja, vai na lanchonete, pega um X pesadão, né? Passaporte para o cemitério. Chega em casa, vou tomar um cafezinho. Deita na cama e o corpo fala: e eu, bicho? Vou ter que te manter acordado de algum jeito. Tudo ao alcance das decisões. Eu estou usando coisas simples aqui para dizer que nós estamos habilitados a nos levar, a chegar, seja em pessoa, seja em família, seja em corpo de Cristo. Às vezes a gente não entende que por causa de uma decisão pessoal a gente deixou o corpo de Cristo enfermo. Eu decidi não conversar mais com essa pessoa. Eu decidi não participar mais do ministério. Eu decidi não ter mais comunhão. Estou achando que é uma coisa pessoal, não é, pastor Mateus?
não vou atingir ninguém, mas eu trouxe enfermidade e divisão para o corpo de Cristo. Tudo por causa de uma decisão egoísta, egocentrista. São coisas negativas que eu tenho que pontuar, mas eu coloco algumas poderosas também. Eu coloco que, a exemplo do rei de Judá, que estava diante de agora um grande desafio, estava diante de uma grande afronta. Todos nós somos afrontados, seja em qualquer área da nossa vida. O diabo não quer nos dar trégua, não quer nos dar paz. Esse é o propósito dele: matar, roubar, destruir. É para isso que ele veio. E enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos em guerra. Mas a melhor certeza que a gente pode ter é que maior é o Senhor que está comigo do que aquele que está no mundo. Vai vir 1000 ao meu lado e vão cair. Vai vir 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Está escrito na palavra de Deus e eu decido crer nela e aplicar ela na minha vida. Mas veja, queridos, Josafá estava diante de uma situação terrível, absolutamente terrível. Ele foi informado de que uma grande multidão de exército estava vindo contra ele. E agora, Josafá, você não tem armamento, você não tem situação, você não tem o que fazer. Então, Josafá decide. Deve ter algum espírito ruim aqui no meu tablet hoje, está desligando. Então Josafá decide, por causa de um sentimento. Olha para alguém que está do teu lado e pergunta: você tem sentimentos? Que bom, significa que você está vivo. O duro é que você não tivesse. Ele teve medo. E quando ele teve medo, diz o texto, está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o Judá. Josafá poderia ter feito uma coletiva de imprensa: estou reunindo meu exército e vou clamar às nações vizinhas para que me ajudem nessa peleja e nessa guerra. Mas Josafá prontamente decidiu, porque teve medo, porque sentiu que a coisa não estava boa. E é isso que eu quero te encorajar nessa noite. É melhor que você não tenha medo. É melhor que para as coisas da nossa vida a gente não tenha medo. Mas se o medo acontecer, se o medo bater a nossa porta, nós precisamos tomar a melhor e maior decisão. E qual é, diante do medo, qual é a maior decisão que eu posso tomar na minha vida? A não ser buscar o Senhor. É chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou com medo dessa situação. Senhor, eu estou com medo deste agravo que o inimigo está propondo diante dos meus olhos. Eu estou com medo e eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus. Será que o Senhor pode me ajudar? Sabe o que acontece, queridos? A gente gosta de enxergar como foi a resposta de Josafá, como foi a resposta de Deus para Josafá, e a gente se apega nisso, mas não vê o passo anterior que trouxe essa resposta. Foi por causa de uma decisão que Deus ecoou: nessa peleja você não vai ter que guerrear, tão somente estejais de pé. A gente gosta disso. Eu não tenho que pelejar, Deus vai na minha frente, Deus vai estar lá, Ele vai estar no meu campo de batalha, mas eu não decidi nada, e por causa disso eu tomei a pior decisão: ficar como uma nuvem sem água. Deixa a situação me levar para onde tiver que me levar. Decisão era a coisa mais poderosa que estava ao alcance de Josafá naquele momento. O que eu vou decidir? Se ele olhasse para os seus companheiros, se ele olhasse para os seus comparsas, se ele olhasse para os seus exércitos, eles iriam dar os melhores conselhos, as melhores estratégias. Mas ele decidiu, antes de tudo, buscar ao Senhor.
E isso trouxe a diferença. Ele poderia ter decidido ouvir o conselho de um e de outro, mas ele decidiu ouvir, foi a voz de Deus. E isso está ao nosso alcance. Qual é a decisão que você precisa tomar? Pastor, eu tomei um monte de decisão errada. E a minha vida hoje é tentar correr atrás do prejuízo. Ei, meu irmão, que tal confessar a palavra de Deus para a tua vida e se envolver na graça, que é o favor que nós não merecemos, na graça de Cristo, que se renova dia após dia, vem como graça sobre graça, graça sobre graça, é sempre acima, é sempre para mais, e essa graça vai fazer a gente entender, quer saber de uma coisa, eu não preciso mais voltar atrás, eu não preciso mais tentar recuperar, ir atrás do prejuízo, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então é a partir de agora, porque todas as vezes que eu decido visitar o passado, tentar recobrar, tentar ir atrás do prejuízo, eu vou estar de frente com o inimigo da minha alma, e ele vai lembrar o meu passado. Ele vai trazer, isso aconteceu porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você fez aquilo outro. Então hoje você precisa sair daqui munido com esse poder. Tê-lo, nós já temos. É como se fosse uma espada. Se ela estiver na bainha, é só uma espada. Mas se você tomar ela em punho, estar pronto para utilizar, você pode estar diante de todo e qualquer caminho, e sensível à voz de Deus, Ele vai dizer: este é o caminho, esta é a decisão, andai por ele. É coisa comum dos jovens, é coisa comum de boa parte de nós, estarmos diante do certo ou do errado. É coisa nossa. Estou diante do certo ou do errado. Surgiu um conflito com a minha esposa, e agora eu posso lavar todas as minhas roupas, eu vou rebentar com ela. Vou falar tudo que eu quero. Vou, como diz o ditado, lavar a roupa suja. Ou eu posso decidir suportar, considerar, quem sabe de forma inteligente procurar entender. Uma vez eu escutei uma frase, chamou demais minha atenção, e me fez ponderar, me fez pensar um pouquinho mais. Eu procuro entender as mulheres para me tornar um melhor marido. Eu procuro entender as mulheres para me tornar um melhor pai. Porque às vezes a visão do homem é diferente a respeito de relacionamento. Se você sair daqui hoje, falar para sua esposa: posso fazer um trato com você? Pode, bem. Escreve num papelzinho o que você mudaria em mim. Você vai ler coisas que você não imaginou que leria. E não é uma acusação. É tipo assim, a visão do perfeito. Se eu perguntar isso para minha esposa, Márcio, ela acho que não vai ter nenhum item, porque não que eu seja perfeito, eu sou quase perfeito, estou ali. Mas estão ao nosso alcance, queridos, e eu quero terminar aqui, dizendo para você, que você pode sim, reivindicar o revestimento do Espírito Santo sobre a tua vida. Isto é poder de Deus. E ainda assim, tomar as piores decisões.
Você pode sair daqui habilitado pelo poder do Espírito Santo de Deus, revestido, sentir alguma coisa, viver alguma experiência e ainda assim na sua quinta-feira se frustrar diante de uma decisão mal tomada que você teve. Antes de querer fluir nos dons do Espírito, eu preciso fluir na natureza de Deus que está impregnada na minha criação e na minha existência. Eu preciso estar disposto a tomar as decisões mais acertadas e mais corretas em favor da minha própria vida, em favor dos meus filhos. Você sabe que tem filhos que vão sofrer, isso não é uma profecia e não é uma declaração do caos, mas tem filhos que vão sofrer frustração quando chegar na adolescência por causa do método de criação dos pais. Você sabia, deixa eu te dar um dado aqui, você sabia que teve gente que já saiu da igreja dizendo assim: a igreja não cuidou do meu filho? Vá! Eu achei que o filho fosse teu. Eu achei que a palavra do Senhor dissesse para você: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer ele não se desvia dele. Decisão. Por favor, fique de pé no seu lugar. Eu estou encorajado a orar por você, levantar as minhas mãos sobre a igreja do Senhor hoje, para que você seja capacitado sim, revestido sim, pelo Espírito Santo de Deus, para, com uma mente renovada, transformada, viver aquela que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso vem por um conjunto de coisas. Primeiro, o entendimento. Eu entendo. Eu estou entendendo o que esta palavra está dizendo para mim hoje. Não, querido, não. Um crente poderoso não é aquele que gira no manto, não. Isso é uma delícia, é uma bênção, é glória a Deus. Sentir a presença, o fogo, a chama, a glória do Espírito Santo dentro de nós é uma maravilha. Mas eu já vi gente desse jeito, dominada, aprisionada, frustrada pelo cartão de crédito, porque não soube usar, decidiu usar da maneira errada. Mas chegou na igreja e cantou a canção, e o Espírito Santo veio sobre a igreja, e ele girou, e sentiu, e pulou, e chorou, e se alegrou, e fez o que tinha que ser feito. Mas voltou para casa sabendo: tem um boleto que eu não dou conta de pagar. Então o que eu recebi do Senhor eu estou entregando para você. Ou você usa esse atributo de Deus, essa graça, esse poder de Deus em seu favor, em favor do seu casamento, em favor da sua família, em favor dos seus negócios, em favor da geração dos seus filhos, seja lá de quem for. Ou você usa isso, ou você vai continuar sendo refém e vítima de situações por causa de decisões mal tomadas, ou de decisões não tomadas. Alguém está entendendo o que eu estou ministrando aqui? Você precisa sair daqui para vencer. As suas finanças precisam ser poderosas. A sua saúde precisa ser uma saúde exemplar. O seu sono precisa ser um sono de renovação do seu corpo. A sua família, os seus filhos precisam ser, como o Salmo 1 diz, como o salmista fala. Ele diz assim: olha, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, a sua família, os seus filhos, a roda de sua mesa serão a alegria de sua casa. Irmão, essa é a verdade que todo crente que usa o poder da decisão precisava estar vivendo hoje, agora. Você não deveria estar olhando para o teu filho imaginando o que será dele. Você não deveria estar olhando para o seu casamento e dizendo: eu não sei do meu casamento. Mas você deveria estar habilitado
habilitado de certezas, de fé, de uma convicção imutável dentro da sua vida e dentro do seu coração. Do que eu decidi caminhar com Deus, eu decidi ouvir a voz de Deus, e porque eu decidi ouvir a voz de Deus, eu ouço a voz de Deus quando eu abro a Bíblia, quando o pastor está pregando, eu decido acreditar nisso que está sendo ministrado, e por causa disso a minha vida vai resplandecer. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. Coloque a mão no seu coração. Quando você conseguir responder a pergunta, quem você é, qual a sua identidade em Deus, então a decisão que você tomar precisa estar alinhada com esta verdade. Quando você conseguir responder de onde você veio, se você acha que você é obra da evolução, então não se espante com as decisões que você vai tomar a respeito de si mesmo. Mas se você responder que a tua essência, que a tua origem vem daquele que criou os céus e terra, as decisões que você vão tomar na sua vida vão ser as decisões acertadas, porque você sabe de onde veio. Quando você conseguir responder por que você está aqui, Senhor, eu não nasci da obra do acaso, eu nasci da obra da providência. O Senhor, como diz a palavra, antes que não existia, o Senhor já conhecia o fim. O Senhor já conhecia o fim da minha vida, já sabe qual é o fim da minha vida. Se eu caminhar para o lado certo ou para o lado errado, o Senhor já sabe qual será o fim da minha vida. Então eu não nasci da obra do acaso. E por ter esta consciência, eu tomo a decisão correta. Eu não sou obra do acaso, eu nasci por um plano divino. Antes que nenhum dos meus ossos estava formado no ventre da minha mãe, Deus já conhecia todos eles. Ainda que nenhum dia meu existisse, Deus já conhecia todos eles. Então eu vou decidir o caminho, o próximo passo, a próxima decisão eu tomo da maneira acertada, porque eu sei porque eu estou aqui. As coisas que eu faço tem a ver com a minha origem, tem a ver com quem eu sou diante de Deus. Eu não posso emprestar esse corpo que foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, para que o diabo realize as suas vontades através da minha vida. Então eu decido não emprestar o meu corpo, e a partir de agora, o que eu fizer vai ser para a glória de Deus. É isso que eu decido. Quando a gente sabe para onde vai, se a gente deixar de viver, desistir aqui hoje,
As minhas decisões não são as decisões das trevas, não são as decisões para o mal, não são as decisões para a morte, mas são decisões para a vida, porque eu vou ter um encontro com o meu Senhor e o meu Criador, porque eu sei que Ele vive e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o meu dia, até o dia de Cristo. Então é assim que eu vou decidir a minha vida. E agora eu levanto as minhas mãos sobre a igreja do Senhor, e eu rogo ao Espírito Santo de Deus que Tu venhas habilitar cada servo e serva neste momento, cada jovem que aqui está, que sabem que os resultados de sua vida hoje são por causa de decisões que tomaram, quem sabe, há dias atrás, e que a partir de hoje, mesmo que a gente não consiga voltar lá atrás, nós vamos decidir a partir de agora. E a decisão que este homem, que esta mulher, que este jovem vai tomar são as decisões acertadas, porque são as decisões da influência do Teu Santo Espírito, dizendo: sim, este é o caminho, andai por ele. Ó Espírito Santo, reveste essa mente agora, essas sinapses mentais, essas ligações neurais que estão sendo formadas agora dentro desse cérebro, habilita, ó Espírito Santo, para que eles venham viver e tomar as decisões mais acertadas de suas vidas. Não vão se aventurar nas questões financeiras para no dia de amanhã estar em amargura, aflição e desespero, mas vão decidir sossegar no Senhor e esperar no Deus da sua salvação, no Deus da provisão. Flui, ó Espírito Santo. Se você puder colocar a mão na tua cabeça agora, flui, ó Espírito Santo, nesses pensamentos. Influi, ó Espírito Santo, nesses pensamentos agora, no reconhecimento e no arrependimento deste homem, dessa mulher que diz: eu não deveria ter decidido daquele jeito, eu não poderia ter ficado sem uma decisão, mas que agora recebe autorização e habilitação pelo Espírito Santo de Deus para decidir como tem que ser decidido, para decidir qual o caminho que vai andar, qual a palavra que vai falar, qual o sentimento que vai ser guiado, qual a palavra que vai guiar as suas atitudes, emoções, pensamentos e razões, em nome de Jesus. E eu declaro em nome do Senhor o melhor tempo da sua vida, o melhor tempo da sua vida como marido, como mulher, da sua melhor vida como filho, da sua melhor vida como empresário, como funcionário. Eu declaro um tempo de paz, eu declaro um tempo de refrigério sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que você está habilitado para vencer, eu declaro que você está pronto para vencer, em nome de Jesus. Eu declaro que a partir de agora, as suas decisões serão as decisões acertadas, esse poder que vai gerenciar e governar todas as áreas da sua vida, por causa daquilo que o Espírito Santo de Deus está revelando em sua vida hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, dê um abraço na pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus te fez para dar certo, decida por esse caminho. Deus te fez para dar certo, decida por esta verdade, em nome de Jesus. Mas eu escolho Deus.